Hoje eu quero dar um exemplo sobre a vida nessas áreas envolvendo o financeiro, o profissional e os filhos. Eu quero trazer para você, como nos vídeos anteriores, exemplos para que você não pense que é difícil ou que você não dá conta ou como é que vai ficar essa organização dentro do teu planejamento. É tudo muito tranquilo, muito flexível e o que mais importa em tudo isso é você ter a capacidade de monitorar, de fazer a avaliação do que está crescendo, do que está evoluindo e o que é que está entrando em prejuízos nos seus relacionamentos e nos seus objetivos financeiros, nos seus objetivos de aquisição de bens, aquilo que você planejou para você, na sua saúde, na sua vida emocional. Então, o exemplo não é do ano passado, igual os outros exemplos que eu dei exemplos exatamente de 2025 e depois eu dei exemplo de 2024 dos meus projetos. É um exemplo de um plano mais antigo, de 2010 para 2011, porque eu falo de projetos e falo de planos e falo que funciona, porque eu faço na minha vida desde que eu tinha 14 anos. Então, assim, é muito tempo que eu venho fazendo esses planos, eu tenho muita, assim, experiência prática do que funcionou e do que não funcionou e também os motivos pelos quais não funcionaram. Alguns demoraram 2, 3 anos para eu entender por que não tinha funcionado. Mas o importante é que quando você entende por que não funcionou, você consegue ter gratidão, você consegue ter ânimo, equilíbrio, força para você perseverar, para você continuar, ou para você realmente entender que aquilo não era de Deus para você, ou que não era o tempo para você. Então, esse exemplo que eu vou falar para vocês envolve, então, a minha vida com os meus filhos, a minha vida financeira e a minha vida profissional. Naquele tempo, então, os meus filhos eram pequenos. A Laís, que é a minha filha mais nova, tinha menos de 2 anos e o Theo tinha menos de 5 anos. E eu trabalhava o dia inteiro já no escritório como contadora e trabalhava à noite como professora. E aí o que acontece? Eu acordava cedo, tinha uma rotina com eles iam para a escola de manhã, tinha uma rotina na hora do almoço e tinha uma rotina entre o intervalo que eu encerrava o escritório e ia para a faculdade para dar aula. E o tempo foi passando ali, eu ganhava um bom salário dando aula, eu tinha noites cheias a semana inteira, e eu tinha compromissos que envolvia esse valor ali que eu dava aula. E estava muito legal, estava bacana, a gente estava conseguindo cumprir todos os compromissos, a gente tinha uma rotina até que legal. Só que quando chegou no final daquele período de 2010, eu senti da parte de Deus que eu deveria deixar de dar aula. Só que dar aula para mim era algo assim muito bom, porque tinha um monte de prazeres, porque o salário era bom naquela época, porque eu tinha muita satisfação do meu ego, porque é muito prazeroso essa questão de eu estar no meio de pessoas, ensinando e falando, e é um dos meus talentos e eu gosto muito disso. E quando aquilo veio para o meu coração que eu deveria deixar de dar aula, isso doeu e eu digo, não, acho que eu estou entendendo errado e não é assim. Mas como eu sou obediente, sempre que eu entendo que é a voz do Senhor, eu sou obediente. Eu tenho dificuldade, às vezes, de ouvir como é que Ele está falando, o que Ele está falando, por que Ele está falando, mas quando eu entendo o que o Senhor está falando, eu não tenho dificuldade. Mesmo que eu choro, mesmo que eu fico ali meio triste, mas eu vou e coloco no projeto. Aí eu fui e coloquei no projeto essa questão sobre as aulas, que eu precisaria reduzir a minha jornada. Já que o Senhor tinha falado que eu estava trabalhando muito, então eu deveria reduzir a minha jornada. E que o Senhor mostrasse para mim se eu deveria reduzir as áreas, os horários, carga horária que eu trabalhava no escritório, ou se eu deveria mesmo deixar as aulas. Porque aí eu fiz ainda a minha justificativa. Porque o Senhor sabia que eu precisava do dinheiro, porque eu tinha feito compromisso envolvendo aquele valor que eu recebia em sala de aula. E fui orando sobre isso. Começou o ano novo, continuei na rotina, dando aula e trabalhando no escritório. E aí aquela situação foi apertando.
E eu coloquei isso no projeto e fui orando sobre isso. E tinha um valor que eu precisava ter de resposta, se fosse para eu realmente deixar a aula, porque existia o compromisso. Só que eu não decidia. Então o Senhor, ele foi apertando as coisas, as situações. Quando chegou nas férias de julho, então, logo no início das férias, eu percebi algo muito que para mim doeu demais. Eu percebi que a minha filha, quando ela ia dormir no final do dia, início de noite, ela não queria dormir no meu colo. Ou ela dormia no colo do pai, ou ela dormia no colo da nossa babá. E quando eu percebi isso, que ela não queria, porque aí eu estava em casa, aí eu tinha tempo para ela, eu tinha tempo para cuidar dela, para dar um carinho, tal, afeto ali e tudo mais, e ela não queria. Quando eu vi aquilo, que eu pegava ela, tentava fazer ela dormir, e ela chorava e não dormia, aí um dia específico o pai dela pegou, pôs ela no colo, e assim, em menos de um minuto ela se acomodou e dormiu. Aquilo foi assim a resposta, sabe, bem assim, muito real, assim, tipo, olha, é por isso que você precisa deixar as aulas, porque você está oferecendo o seu melhor lá fora, e os seus filhos estão sem a sua presença. A hora que eles precisam se sentir seguros, confortáveis, a hora que eles precisam do seu amor, do seu cuidado, você não está lá. As outras coisas que você está conseguindo com o dinheiro que você está buscando não fazem falta para eles agora. Mas esse seu colo faz falta. Então, eu fui para o meu quarto, chorei. Fiquei triste porque aquilo doía em mim, por saber que eu estava errando. E doía em mim saber que eu ia ter que abrir mão da sala de aula e que eu tinha um endividamento, né, que eu deveria honrar, que eu deveria continuar pagando com aquele compromisso que eu tinha feito com aquele dinheiro. E aí eu fiz uma oração ao Senhor assim, que se, né, porque quando o meu ego estava inflado, querendo aquilo, eu disse, se o Senhor realmente tem confirmação para ele, então o Senhor manda um cliente para o escritório, de maneira que o cliente vai pagar aquilo que eu recebo lá na sala de aula, mais um valor que é o suficiente para eu pagar um funcionário para atender esse cliente. Porque se o Senhor está me pedindo isso, o Senhor sabe que eu não posso desonrar os meus compromissos e que eu quero verdadeiramente cumprir tanto a minha função como mãe, tanto quanto a minha função do compromisso que eu fiz no meu trabalho. E se o Senhor quer prosperar, então lá no escritório, para eu ter o valor suficiente numa única fonte de renda, então o Senhor vai trazer. E aí tá certo, fiz isso e dormi. No outro dia acordei triste, assim, sabe, aquela coisa que você sabe que tem que tomar uma decisão, mas que você não está com vontade de tomar decisão, porque você sabe que isso vai implicar em várias outras áreas da sua vida. Aí, na hora do almoço, veio uma amiga. Isso foi, sim, uma coisa muito rápido. Veio uma amiga lá em casa. E essa amiga falava assim para mim de uma situação dela e que ela estava sofrendo. E aí eu comecei a pregar para ela, disse assim, não, você precisa orar, você precisa confiar, porque o Senhor vai fazer. Ela disse, mas eu já orei. Eu falei, quantas vezes? Um monte de vezes. Eu falei, mas tem que orar 1, 2, 3, tem que orar até muitas vezes. Elias, aí comecei a contar a história de Elias. E essa história de Elias, que está lá em 1 Reis, no capítulo 18, a partir do 44, que você já conhece, que vai dizer assim, vou ler a partir do 41, diz assim, então Elias disse a Acabe, sobe, come e bebe, porque há trovoadas de uma tempestade. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao topo do monte Carmelo, inclinou-se por terra, pôs o rosto entre os joelhos, e disse ao seu servo, sobe agora e olha para o oeste. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Elias então disse, volta lá 7 vezes. Na 7ª vez, disse, uma nuvem se levanta do mar, do tamanho da mão de um homem. Então Elias disse, sobe e diz a Acabe, prepara o teu carro e desce, antes que a chuva te impeça. Um pouco tempo, o céu se escureceu com as nuvens e veio o vento e caiu uma tempestade. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor estava sobre Elias, e ele colocou seu cinto e veio correndo na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Então, eu comecei a falar para ela desta palavra, que deveria orar 1, 2, e com apenas um sinal, já precisava crer que o Senhor já tinha começado a fazer. E quando eu estava falando disso para ela, o Senhor fala comigo
e eu começo a chorar naquela mesa e começo a pregar para ela, e aí ela não entende nada, porque ela estava entendendo que eu estava pregando para ela, mas é porque enquanto eu falava para ela, o Senhor falava comigo. E aí eu disse assim, então é hoje que o Senhor vai me mandar esse sinal. E aí eu fiquei assim, emocionada, e eu criei naquilo muito seriamente, e o meu coração se alegrou. E nesse mesmo dia, lá por umas 4 horas, eu recebo uma ligação de uma pessoa que me faz algumas perguntas sobre o trabalho de contador, e eu respondo para ela, e aí ela marca uma reunião comigo. E aí, depois que ela marcou a reunião comigo, nós organizamos uma data e tal. E naquela data, quando eu fui para lá, imagina, no mês de julho, no Mato Grosso, não costuma chover em julho. Quando eu estava indo para lá, quando eu virava assim uma curva, porque o ambiente era uma fazenda, quando eu virava assim uma curva, que nessa curva iniciava a estrutura, né, o marco daquela fazenda, as áreas de terras, a partir daquela curva começava aquela área que pertencia àquela fazenda. Cai uma chuva. E quando isso acontece, eu quase não consigo nem chegar naquela fazenda, de tanta alegria, de tanta presença de Deus, de tanto sentimento ali que Deus estava naquele negócio. E aí nós conversamos e fechamos o contrato, e o valor que veio foi exatamente, fechei esse contrato, trabalhei para essa pessoa mais de 10 anos, hoje não é mais meu cliente, mas eu trabalhei, né, junto com mais de 10 anos, e essa pessoa sempre foi rentável para mim, porque era uma pessoa que existia um tempo de Deus para essa pessoa me abençoar naquela substituição daquele tempo que eu deveria destacar para a minha casa, para os meus filhos. Então, é algo assim muito, muito palpável, quando nós estamos focados num projeto que nós queremos realmente atender todas as áreas da nossa vida, que o Senhor ele vai dando os sinais, ele vai falando. Então, assim, envolveu aqui meus filhos, minha vida profissional, minha vida financeira, por causa que o Senhor é bom e Ele vê o projeto do seu coração. A palavra diz assim, que do coração do homem vêm os planos, mas é da palavra do Senhor que vem a resposta final. É da boca do Senhor que vem a resposta final. Eu creio assim que naquele ano eu tinha colocado ali a minha vida financeira, o quanto que eu estava fiel em querer cumprir todos aqueles compromissos, eu estava cumprindo, o quanto eu queria mesmo cuidar dos meus filhos, o quanto eu queria mesmo estar na minha casa, o quanto eu queria mesmo reduzir aquela jornada de alguma maneira. Então o Senhor viu tudo isso e fez uma organização e criou aquela estrutura, e eu pude sentir a presença de Deus em cada uma dessas fases. Assim é para você. Você olhando para isso aqui agora, como que você vai colocar? É desse jeito, é você sentindo, monitorando, olhando, orando, colocando as suas áreas na mão do Senhor, e Ele vai te dar uma estratégia. E você não pode perder o sinal, porque eu fiquei nessa história, nesse exemplo, 6 meses na dúvida, porque não era uma dúvida de que o Senhor não ia fazer, mas era como o Senhor ia fazer, porque eu tinha responsabilidades e eu tinha ainda o meu emocional dentro disso, entende como precisa ser sensitivo isso, precisa ser monitorado com muito cuidado para que você não erre nesse seu processo, amém?